Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado O Fim Está Próximo. O título desta primeira semana é Pastor e Bispo da Vossa Alma. O título da quinta-feira, Submissão às Autoridades. O versículo, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Senhor Jesus, Senhor, obrigado por mais um dia. Nesse dia, Senhor, nós queremos ganhar mais da Tua palavra. Não apenas um conhecimento, mas que a Tua palavra seja inculcada no nosso coração. Que a cada dia possamos andar na verdade, expressando quem o Senhor é, seus atributos, mostrando às pessoas que nós somos filhos do Rei do reino dos céus. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor tem nos dispensado. A cada dia, o Senhor tem nos alimentado, nos iluminado. O Senhor tem dado a direção para nós seguirmos corretamente o caminho que conduz para o reino. Nós te agradecemos, nós te louvamos, amado Senhor, nós te adoramos. Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que nos ama infinitamente. Antes mesmo de nós sermos Teus filhos, quando ainda éramos inimigos, o Senhor nos amou. E até o fim, o Senhor nos amará. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, eu quero ler alguns trechos do Alimento Diário. O Alimento Diário de quinta-feira é muito importante. Tem pontos aqui extremamente importantes para o viver cristão e que muitas vezes são ignorados pelos cristãos. Nós estamos lendo o segundo capítulo da primeira epístola de Pedro. Lemos durante essa semana o versículo 11, o versículo 12. A partir do versículo 13, Pedro ele dá uma importante lição para os crentes judeus que estão na dispersão. Ele fala sobre ser submisso às autoridades. Por que isso? Porque talvez alguns pensassem, bom, eu estou aqui nesse país, mas eu não sou natural desse país, eu não preciso me sujeitar às autoridades desse país. Mas aí Pedro ele nos dá uma importante lição. E não só Pedro, Paulo fala algo muito parecido. Por quê? Porque isso é a direção do Espírito Santo. Então, é uma lição que precisa ser aprendida por todos nós. Vamos ler, então, os versículos de 13 até 17. Na verdade, eu vou começar no 12. No 12, veja só, ele diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, o que nós vamos ver é uma questão de procedimento, mas é um procedimento, não é simplesmente exterior, mas é algo que vem de dentro. Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aí eu vou começar os versículos 13 em diante. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Esse trecho, irmãos, ele não cabe argumentação. Não cabe você dizer, essa autoridade eu tenho que me sujeitar, aquela autoridade eu não preciso. Ou então, esse é a autoridade, aquele eu não considero autoridade. Uma vez que é uma instituição humana, nós nos sujeitamos por causa do Senhor. Então, vai ter um trecho aqui, vou ler depois Romanos 13, que Paulo fala que nós fazemos isso também não só por medo da punição, mas por dever de consciência. E, infelizmente, muitos cristãos têm essa questão apagada. Acham que simplesmente podem escolher, esse aqui é autoridade, aquele ali não é autoridade, esse aqui eu vou me sujeitar, aquele ali não vou me sujeitar. Veja, irmãos, eu vou ler esse trecho depois Romanos. Isso é algo muito sério. Há consequências quebrando esse princípio. Então ele diz assim, vou ler de novo: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano,
E aqui, lógico, nós não temos mais um rei, nós não somos, nosso regime político não é a monarquia. Então nós temos, por exemplo, prefeitos, governadores, nós temos presidente. Isso além da autoridade na escola como professores, no trabalho, chefia, enfim. São instituições humanas. E não estou nem entrando na parte espiritual, que é tão importante quanto. Versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Por causa de muitas e muitas rebeliões no meio cristão, é que os insensatos, ao invés de serem emudecidos, eles zombam. Eles dizem, lá, mas está falando de unidade, mas olha aqui, olha isso, olha aquilo. Então, vou ler de novo. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Quer dizer, você não vai usar a liberdade que você tem como pretexto para a malícia. Você tem uma direção de uma autoridade, por exemplo, fala da política. Você pode não concordar, você pode ter um candidato e você não concorde com o outro, aí o outro está no poder, está governando. Você tem toda a liberdade para discordar. Você tem toda a liberdade para chegar no dia do voto, você ir lá e dar o seu voto, falar, eu considero esse caminho melhor. Agora, nós cristãos, que somos servos de Deus, que temos um Senhor, não podemos usar a liberdade como pretexto de malícia. E isso muitas vezes acontece. A gente extrapola a liberdade que Deus nos deu. Como? Atacando as autoridades. Não, mas esse aqui, olha o governo dele, esse é terrível. Mas aquele que governou, aquele fez isso e tal e tal. Olha o versículo 17. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honrai o rei. Então, você não precisa levantar uma campanha contra o fulano, principalmente calúnia, difamação. Se aquela autoridade ela está errada, quem vai tratar com ela é Deus. Esse é um ponto muito importante. Você e eu não temos o direito de tirar a escolha de Deus. Uma vez que Deus escolhe uma autoridade, eu não posso simplesmente dizer, esse aqui não é autoridade, eu vou virar as costas, eu vou falar mal, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque se a autoridade está errando, quem trata com ela é Deus. E eu sigo o meu dever de consciência para com Deus, honrando aquela autoridade. Eu posso não concordar com aquilo que está sendo feito, com aquilo que está sendo falado. Às vezes você está num lugar e você fala, não estou à vontade aqui, eu quero sair, eu quero ir para outro lugar. Você não pode extrapolar a liberdade por pretexto da malícia. Eu vou ler de novo. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Quer dizer, você tem liberdade para ir para onde você quiser. E, logicamente, quem vai julgar você é o Senhor. Mas a partir do momento em que você extrapola essa liberdade, irmãos, olha, nós estamos incorrendo em condenação. Eu vou ler outro trecho, veja só, Romanos capítulo 13, versículo 1, a partir do versículo 1, veja só. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque, olha, veja só, isso aqui é a palavra de Deus, não há como eu ter subterfúgios aqui, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Inclusive aquele político corrupto, que você olha e fala assim, esse aqui é corrupto, eu não posso, eu não devo me sujeitar, eu quero o outro no lugar dele. Você tem o direito, você vai lá, você pode votar. Agora, toda autoridade procede de Deus, para o bem ou para o mal. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, está aqui, está claro. Então, um propósito tem aquela autoridade. Então, imagina, Deus instituiu aquela autoridade, ele quer algo com isso. E estou eu lá, filho de Deus,
criticando, fazendo campanha contra redes sociais, falando muitas coisas, falando às vezes calúnias, difamação. Irmãos, isso aí fere um dos mandamentos. Eu não posso dar falso testemunho. E o que tem acontecido isso, tem acontecido muitos falsos testemunhos, coisas tiradas de contexto. Para quê? Para atacar autoridades. Eu vou continuar lendo, porque veja só o que Paulo fala, né? Eu vou ler esse versículo de novo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então eu vou repetir, você tem liberdade. Às vezes não está satisfeito com uma coisa. Por exemplo, você não está satisfeito com a situação do país. Você tem liberdade, você pode mudar. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho situação financeira para mudar de país. Você pode fazer as coisas de acordo com a liberdade que você tem, não extrapolando o que a palavra de Deus diz. Mesma coisa, você está num lugar, um determinado grupo cristão, e você não se sente mais à vontade, você tem a liberdade para sair. O que extrapola é quando, usando dessa liberdade, começa calúnia, difamação, começa a usar as obras das trevas. Isso aí, irmãos, extrapola a palavra de Deus. Veja, versículo 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ah, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Não, está muito claro aqui. Se você resiste à ordenação de Deus, se você resiste à autoridade, você traz sobre si mesmo condenação. Entende? O que é se opor à autoridade? Não é que você vai concordar com tudo que uma autoridade diz, mas é o princípio ali do versículo 17 de 1 Pedro 2. Trate todos com honra, ame os irmãos, tema a Deus, honre o rei. Simplesmente, no sentido agora do rei sendo uma autoridade geral. Você está numa sala de aula, o professor está ensinando, você não concorda com aquele ensino, às vezes vai até contra a sua fé. Ninguém pode te obrigar a fazer algo que você não quer. Então, você não precisa aprender aquilo e levar aquilo como lição de vida, mas você não pode extrapolar, você não pode bater de frente, ofender, levar as pessoas à rebelião, porque aquele ensino vai contra a sua fé. Porque aquela pessoa que está ensinando, ela está constituída de autoridade. E muitas vezes, irmãos, isso que nós entramos em situações que são permitidas pelo Senhor para testar exatamente se nós estamos andando de acordo com a palavra. Então veja, vou ler o versículo 2 novamente. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A mesma coisa na política, irmãos. Uma coisa, eu vou repetir, uma coisa é você não gostar, você achar isso aqui está errado, esse fulano que está prefeito, presidente, governador é corrupto, está fazendo errado. Entregue na mão de Deus. Ore pelas autoridades e deixe que Deus vai resolver isso. Na hora que você tem a sua oportunidade, você vai lá e exerce. Nós estamos numa democracia, você vai lá e exerce seu direito com o seu voto. Agora, ficar levantando campanha em rede social, irmão, isso é resistir à ordenação de Deus. Nós não sabemos todos os caminhos de Deus. Por que Deus colocou aquela autoridade ali? Mas nós precisamos aprender a confiar em Deus. Versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Veja, a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Isso aqui é bíblico, irmãos, é Romanos 13. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço.
Eu não concordo com o partido político que está aí, então não vou pagar tributo, não vou pagar, vou só negar imposto. É dever de consciência. Não é, lá para Pedro, ele diz o quê? Você faz para o Senhor, pelo Senhor, entende? Versículo 7. Pagai a todos o que lhes é devido. É o que o Senhor Jesus mostrou para o próprio Pedro, não é? Quando ele mostra, eles perguntam para ele se ele paga imposto, ele pergunta de quem que é aquilo que está na moeda. É de César. Então ele diz o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Pedro, Paulo aqui diz: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, você e eu, nós honramos as autoridades. Às vezes você não concorda com tudo, às vezes. Você tem situações que você até pode manifestar o seu desagrado, mas tudo é feito com respeito, tudo é feito com honra. E essa é a esfera do reino dos céus. Eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário. Página 13, segundo parágrafo. Todos somos peregrinos na terra e devemos aprender a respeitar as leis da nação em que vivemos, bem como sujeitar-nos às instituições terrenas. Nada há na Bíblia que encoraje rebelião contra qualquer autoridade instituída por Deus. Outro trecho, página 14, segundo parágrafo. Vivemos numa democracia que preza muito a liberdade de expressão. Todos têm o direito de dizer o que pensam. Todavia, nos lembremos de que temos um Senhor que governa sobre nós. Assim, não devemos usar nossa liberdade de forma maliciosa e maldosa. Antes, vivamos como servos de Deus, tratando todos com a honra devida, mantendo longe de nós a calúnia e a difamação, pois são instrumentos do diabo. Um dia, todos prestaremos contas ao Senhor. É isso. Mas a autoridade está fazendo errado. Ela vai prestar contas ao Senhor. Você também vai. Não interfira na decisão de Deus. Você não sabe por que Deus colocou aquela pessoa ali. É arrogância nossa dizer, esse não é autoridade, sendo que Deus colocou a pessoa como autoridade. Esse aqui não é autoridade, eu não considero ele como autoridade. Você não tem esse poder de escolha. Eu não tenho. Eu repito, às vezes não está satisfeito, você tem a liberdade de sair, de procurar outra coisa, Mas, 1 Pedro 2,17, temei a Deus, honrai o rei. E aqui o que Paulo fala, também, capítulo 13, versículo 7, pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Continuando aqui no Alimento Diário. É muito importante aprendermos a lição de submissão às autoridades. Deus nunca abençoou um rebelde, alguém que se contrapõe a uma autoridade instituída. Com relação à política, podemos ter pontos de vista contrários, mas nunca devemos desonrar uma autoridade. O espírito de rebeldia provém de Satanás e não de Deus. Jamais devemos escolher o caminho da rebelião. E o áudio já está avançado, eu vou dar um exemplo que está no Alimento Diário de Saul. Saul foi escolhido o primeiro rei de Israel. Saul começou muito bem. Ele começou humilde, seguindo a direção do Senhor. Depois, ele entendeu que ele era autoridade, ele podia fazer o que ele queria. Deus, quando ele fez isso, Deus é que removeu Saul. Quando Deus resolveu que ele iria remover Saul, Saul ficou ainda um bom tempo no trono. Davi foi chamado com cerca de 15 anos de idade, ele só foi reinar com 30 anos, salvo engano essas datas. Então quer dizer, Saul ainda passou muito tempo no trono. O que eu quero mostrar é que quem cuida da autoridade é Deus, removendo ou mantendo. E quando Deus resolveu que Saul precisava, porque Saul perderia a sua autoridade, o seu reino. Eu estou correndo, irmãos, por causa do tempo, mas o Alimento Diário deixa bem claro isso nessa quinta-feira. Quando o povo de Israel estava prestes a entrar em guerra contra Amaleque, e na guerra foi dito claramente que era para exterminar
todo Amaleque, porque o povo de Amalequita na Bíblia, Amaleque representa a carne. A carne, né, Amaleque atacou o povo de Israel pelas costas, quando Israel estava cansado no deserto. É o que a carne faz conosco. A carne é traidora. A carne nos ataca no nosso ponto fraco. Sempre a carne pega o ponto fraco. Então, o que Deus disse? Eu quero que extermine de vez Amaleque. Quer dizer, não dê espaço para a carne. Ela vai atacar o seu ponto fraco e vai fazer você cair. O que Saul fez? Ele poupou o melhor de Amaleque, do rebanho e o rei. E não era essa a vontade de Deus. Aí, quando Samuel chega para Saul com a sentença, Saul explica, faz aquela explicação, né? Quando é para explicar, você transforma azul em vermelho, você transforma quadrado em círculo. É o que Saul tentou fazer na explicação dele. Não adianta, irmão. Diante de Deus, isso não cola. E aí, o que Samuel disse para Saul? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha, eu estou fazendo um sacrifício aqui, eu estou levando os irmãos contra esse que eu acho que não é autoridade. Está achando que está sacrificando. E Deus está olhando e não tem prazer nenhum nisso. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, irmãos. A verdade é essa. Se você confia na sua carne, sempre no que você acha, você vai olhar e falar assim, esse aqui é autoridade, esse aqui não é. Você não tem essa prerrogativa. Vamos aprender a confiar em Deus. Então, Saul começou bem, terminou mal. Davi, ele caiu várias vezes. Você vê vários erros de Davi. Mas Davi, ele sempre se arrependia. Davi, ele tinha um coração para agradar o Senhor. Então, quando vinha uma palavra de repreensão, como veio a vez que ele cometeu o erro com Batseba, ele se arrependia. Ele não ficava justificando. Que nós também, irmãos, possamos nos arrepender e não ficar justificando. Que o arrependimento, sim, é prazeroso aos olhos de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão. Jesus é o Senhor.